Para atualização, nós temos aí uma lista de itens que precisam ser tratados na diretriz. Isso significa falar nem que seja 2 linhas a respeito de cada um e depois eu consigo puxar o gancho para o complemento normativo ou contratual necessário. Então temos que tratar de identidade digital, de propriedade dos recursos de informação, do uso ter que ser para finalidade profissional. Eu não posso não dizer que é para fim profissional limitado à atividade do colaborador. Qualquer outro tipo de uso é uma liberalidade. Mas a finalidade de eu fornecer uma ferramenta de trabalho, de você usar a informação da empresa, é corporativa, é finalidade profissional. Dever de confidencialidade e sigilo, a necessidade de classificar as informações, a necessidade de fazer descarte seguro. Senão a gente pensa em informação, esquece na hora de jogar fora, acaba não praticando segurança. Até em casa, você tem que picotar papel de banco, de cartão de crédito. A gente descobre muita coisa no lixo das pessoas. Prever já a mobilidade, prever já a necessidade de orientar postura em rede social, porque isso amarra no sigilo profissional e a pessoa não contar rotina de trabalho. Além disso, já prever que precisa ter plano de continuidade. E um ponto importantíssimo, destacar na política que a empresa faz monitoramento e inspeção física de dispositivos que façam qualquer contato com as suas informações, seja por acesso fisiológico, seja o dispositivo da própria empresa, de terceiro ou de um particular, porque estou falando sobre proteção da informação. Precisa estar com a menção de confidencialidade dizendo que vai inserir cláusulas nos contratos e assinar termos de confidencialidade, conhecido como NDA, a obrigatoriedade de guarda das provas eletrônicas, depois isso vai amarrar, sabe aonde? Na norma de backup. É interessante como na diretriz a gente vai amarrando toda a gestão da segurança. Falar sobre infração e tentativa de burlar, de que tentar burlar a política é uma infração. Senão, se ele não conseguir, ele não infringiu? Claro que infringiu. Por que ele está tentando burlar a política? A proteção da própria propriedade intelectual, porque aí dá o gancho depois para mostrar que a empresa está preocupada em proteger ativos. E os ativos intangíveis envolvem marca, reputação, propriedade intelectual. Não é só dadinhos, informaçãozinha, é proteger conhecimento, por isso vai na diretriz a menção da propriedade intelectual. Restrição de acesso a conteúdos não relacionados a trabalho, possam ser ilícitos ou antiéticos. É importante destacar não poder acessar pornografia, se isso for ter que ser proibido, porque como pornografia não é crime, você precisa destacar que não pode esse tipo de conteúdo, que a empresa vai colaborar com as autoridades, que é um dever do seu colaborador reportar imediatamente um incidente de segurança que ele tenha conhecimento. Não é só que foi ele que tenha praticado, não. Se ele souber até que outra pessoa esteja praticando, ele tem dever de reportar. Se ele não reportar, vai ser conivente com aquele incidente. Que pode haver um regime de exceção, significa você conceder qualquer tipo de exceção à política ou por um motivo emergencial de proteção ou por uma justificativa do próprio negócio, e isso é individual, personalíssimo para quem solicita de forma com conformidade do que vai ser a meta da própria empresa. Fazer o processo de seleção buscando informação melhor sobre as pessoas, isso daqui vai orientar a postura do RH, o dever de educar, de campanha de conscientização de segurança e a necessidade de constituir o comitê ou usar um comitê existente. Mas é fundamental destacar que ele tem que ser multidisciplinar para fazer com que a segurança seja aderente ao próprio negócio. Fora tudo isso para colocar na política, é melhor prática botar as vacinas legais na interface. Você está vendo aí no vídeo uma vacina que a gente coloca normalmente na caixa de login que diz ambiente monitorado. Você pode botar um texto maior ou menor, dependendo do que for a possibilidade do recurso tecnológico, mas essa mensagem colocada no meio de uso da tecnologia tem um poder de prova e de prevenção muito grande. É aquele avisinho ali de conduta que depois a pessoa não vai poder dizer que não sabia, porque às vezes você entrega documentos longos que as pessoas não leem. Mas esse avisinho curto,
que essa vacina legal na interface é essencial. A mesma coisa no rodapé do e-mail. Já escreve no rodapé que o ambiente é monitorado. Assim também quem está mandando e-mail para você sabe que se ele falar uma coisa que ele queria mais intimidade, não fale usando aquele canal, porque aquele canal está sujeito a maior monitoração, né? Está sujeito a ser visto por uma questão aí de vigilância. Nós podemos dizer que quando é feito o dever de casa e a política de segurança está bem escrita e o ambiente está preparado e tem vacina legal, o judiciário vai decidir em favor da empresa. Então há muitos casos nos últimos 10 anos que mostram que quando a política está clara, permite inclusive demissão por justa causa, por mau uso dos recursos da empresa, por quebra de conduta. Isso é o artigo 482, a linha B da CLT. Então, para conseguir esse tipo de proteção, inclusive no judiciário, tudo começa em ter uma boa política de segurança de informação, cuja redação não seja só técnica, mas também seja uma redação preparada juridicamente para proteger a empresa, as informações e as próprias pessoas. Então, se falamos como preparar a política, vamos agora entrar no assunto de como fazer uma campanha de conscientização que dê resultado. A campanha de segurança de informação tem como principal finalidade lembrar a cada um que pode sim acontecer com você. Porque, em geral, ainda mais no Brasil, o brasileiro não tem muita cultura de risco, sempre acha que não vai acontecer com ele e subestima esses fatores novos que são situações que não eram comum no dia a dia das pessoas, nas famílias, nas casas, nas rotinas de trabalho. Nós não tínhamos que estar tão preocupado. Aquilo que antes eu tinha que pensar, planejar como carregar um monte de documentos de uma empresa ou levar dinheiro de um banco, como com os dados eu consigo mais de 1.000, 2.000, 1 milhão de documentos num negócio desse tamanho, colocar às vezes num iPod. Então até aquela pessoa que vem visitar na empresa, um portador que está com o MP3 parado ali, esperando enquanto que alguém vai trazer o documento, ele vê uma porta USB liberada, espeta o MP3, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. Levou todos aqueles dados porque o computador do usuário estava logado, estava sem bloqueio da estação, não tinha ninguém e a porta USB liberada. Então a campanha de segurança da informação é peça-chave. Há empresas hoje que até antes de fazer política faz campanha, porque independente da regra, vamos educar, vamos orientar e o exemplo tem que vir de cima, o exemplo tem que vir do chefe, do gestor, do presidente da empresa. Eu não posso querer cobrar de todo mundo algo que quem é o líder empresarial não tem a capacidade de aplicar ou de praticar. E ao mesmo tempo, aquele cuidado, porque a política de segurança não pode ser camisa de força. Afinal, não existe negócio sem risco. E é lógico que eu preciso realizar a atividade empresarial. Então também, se eu proibir tudo, fechar tudo, deixar lá a informação guardada numa caixa forte que ninguém acessa, seria muito mais fácil. Então, como a informação tem que ser usada, tem que ser compartilhada, tem que circular, é importantíssimo trabalhar a cultura da segurança da informação. Então, a primeira recomendação para a campanha dar certo é conheça o seu público. Lembra do mapeamento? Qual é a versão de usuário que a gente vai tratar? Envolva os públicos diferenciados. Faz a palestra presencial diferenciada para gestores. Separa gestor de equipe geral, traz uma palestra específica para aprendizes, para os trainees, a geração Y, que já está aí usando tanta informação, porque hoje nas salas de reunião as pessoas estão portando iPad. Isso significa, cadê a senha daquele iPad? Tudo bem, o iPad não é da empresa, não foi a empresa que forneceu, mas é a informação que ele está registrando da reunião. Deveria ter uma regra tratando desse assunto. Assuma que não é mais o recurso fornecido pela empresa. O que a empresa fornece hoje é informação. Então faz um trabalho dirigido a atender esse perfil de público. A segunda dica que a gente dá também para a campanha dar certo é que você traga alguém de fora para falar. É impressionante como o santo de casa não faz milagre.
Patrícia, eu posso fazer uma campanha baseada só em informações que estão em documentos, na intranet? Precisa mesmo trazer alguém para falar? Olha, como a gente tem que mudar a cultura, sabe aquela coisa de dar uma sacudida nas pessoas? Esse presencial, essa hora em que a pessoa toca, fala, exemplos, casos, é muito importante. Aí dá aquele clique. Realmente tem que prestar atenção nisso, gente. Aí que a pessoa vai atrás dos conteúdos complementares que você pode colocar numa intranet. Você pode fazer cartilha, você pode fazer vídeo, até porque às vezes muda a equipe e a campanha você não consegue fazer para uma pessoa só, você faz para um público em geral. Então, super importante trazer alguém. Se você não puder trazer alguém para falar para todo mundo, que a empresa é muito grande, é muita gente, traz para sensibilizar alto escalão. Porque esse alto escalão detém a informação mais importante da empresa e às vezes é quem tem a agenda mais apertada, difícil, tenta dar um jeitinho, meia horinha faz milagre quando você fala e alcança o alto escalão, porque contamina o exemplo vindo de cima. A terceira dica é usar esse conteúdo prático. Assim como hoje na nossa videoaula foram dados exemplos, situações de rotina do dia a dia, porque a pessoa vai percebendo que aquilo ali é para ela, que não é só assim regra da empresa. Nós sabemos perfeitamente, é um desafio dos RHs, da área de recursos humanos, você criar cultura. Até por isso que a campanha de conscientização não pode ser feita sozinha pela TI, reúne dentro de um comitê de conscientização que pode envolver o RH, o jurídico, a área de marketing para criar peças diferenciadas. Você tem que fazer com que a pessoa preste atenção no assunto. E isso é olhar o lado humano da tecnologia. Então, a terceira dica é justamente usar exemplos. Quanto que a política de segurança é um documento mais hermético, um texto às vezes mais árido, porque vai ser usado inclusive no judiciário, você pode na campanha exemplificar, contextualizar, dar situações específicas da empresa. Eu fui envolvida num trabalho para uma empresa, um cliente na área de comunicação, e nós falávamos o quê? Olha, furo em comunicação, no jornalismo, é super legal, mas furo de segurança de informação é um problema. Então, às vezes usa palavras que são do seu segmento, palavras que são conhecidas dos seus usuários, trocadilhos, pode ter uma dose de humor, o humor ensina. Vamos lá para a tragédia grega, quase que há humor quando você está apresentando esse tipo de coisa. E se você conta casos, as pessoas lembram do caso. Às vezes ela não lembra do artigo, da regra, da política, mas ela lembra do caso e ela se coloca naquele caso. E a última recomendação para a campanha de conscientização dar certo é gerar sustentabilidade, continuidade. É muito difícil você resolver o assunto uma vez por ano, num único evento. Então, pensa, planeja, pelo menos alguma coisa acontecendo, uma notícia que é colocada, uma atividade. Eu costumo orientar alguns clientes, às vezes fazer aquela situação de teste à prova de fogo. Assim como com brigada de incêndio, eventualmente a empresa tem que fazer uma vez por ano um teste de evacuação, em que toca lá e todo mundo tem que evacuar do prédio como se estivesse pegando fogo. Faz um teste de segurança de informação no público, Faz um aviso dizendo que todos os dados que não estiverem salvos no servidor foram perdidos ou algo assim e vê a reação. As pessoas perceberem, materializar que aquele teste de brigada de incêndio pode ser feito na brigada de segurança de informação. É importante a empresa deixar claro, ainda mais quando o equipamento é dela, que ela pode pegar no equipamento, não está suspeitando de ninguém não, é um trabalho preventivo. Para eu estar suspeitando é porque já aconteceu um incidente. Temos que aumentar o grau de consciência de prevenção das pessoas. Isso é fundamental. Então, para concluir essa nossa videoaula sobre segurança da informação, que tratou do aspecto da importância do tema, bem como que é fundamental ter política clara e atuar no nível humano, que é campanha de conscientização, nós podemos dizer: cuidado para a atitude
sua, das pessoas, não acabar gerando um comportamento negligente ou conivente. Você tem que ficar perturbado com o assunto da segurança. É para incomodar, sim. É para mudar de atitude. Põe a senha no celular, presta atenção antes de mandar o e-mail para não mandar para a pessoa errada, bloqueia a tela, mantenha antivírus atualizado na máquina de casa, orienta a família. Levanta agora da cadeira e muda a senha, porque vai que alguém sabe a sua senha porque você deu ela por prova de amor ou de amizade, né? Então, se sinta provocado, contamina, conta o caso para outra pessoa. Vamos criar uma sociedade digital mais segura para os indivíduos. O lado das empresas é lembrar que o Código Civil brasileiro responsabiliza o gestor por culpa no desempenho das suas atividades. É o artigo 1016, alterado em 2002, em vigor de 2003 para cá. Então, negligência no âmbito gerencial pode não só gerar a demissão, como o gestor responder com o próprio patrimônio pessoal da sua família por um dano causado à empresa ou a terceiro por culpa. E insegurança da informação é muito comum a culpa relacionada à negligência. Além disso, nós também respondemos por culpa invigilando. Então, tanto um pai ou uma mãe responde pela vigilância dos filhos menores, como os chefes respondem pela vigilância dos subordinados, a empresa responde pela vigilância dos colaboradores. Existe responsabilidade por não ter vigiado. Aí voltamos de como é importante monitorar. Monitorar não tem que ser pessoal, não. Monitorar é uma questão de proteção profissional, é o lado positivo da vigilância. E a gente responde ainda por culpa em elegendo. O que é culpa em elegendo? É a culpa na escolha, responsabilidade na escolha. Então, levantar informação sobre as pessoas, inclusive nas redes sociais, ou seja, em outros tipos de mecanismos, é importante medida de prevenção. Dependendo da atividade que a pessoa vai realizar, faz diferença esse histórico de dados sobre ela para você não responder por culpa em elegendo. Para a gente fechar, é lembrar que na era digital tudo deixa rastro. As testemunhas são as máquinas. É mais difícil uma pessoa conseguir passar ilesa em que todas as provas estão escritas. Então, por isso, tem que ter muito cuidado, até para não ser aquela história de que eu estou sabendo e não reportei o incidente de segurança. Poxa, eu estava copiado, estava sabendo, eu sento do lado da pessoa. Será que isso pode ser interpretado como conivência? Então, vamos às dicas aí finais da nossa videoaula. Passar a regra clara e prévia, fazer o aviso prévio de monitoramento, ter campanha de conscientização pensada até como se fosse educação continuada, tem que estar sempre falando e educando, né? Se possível com mensagens específicas para cada público, fazer o avisinho nas interfaces gráficas, fazer a guarda das provas de autoria, que são os logs de acesso da rede, trazer cláusulas de segurança para os contratos, e se você terceiriza a segurança de informação com o fornecedor, escreva bem o SLA dele, o acordo de nível de serviço, escreva bem esse contrato, tem que estar clara a atividade e a proteção, inclusive os profissionais que vão acessar a sua informação até para um teste de vulnerabilidade precisam estar orientados sobre confidencialidade e sigilo profissional, e a gente ter aí uma resposta a incidente rápida. Treinar o time de resposta a incidente. Fora ter um comitê que ajuda a atualizar e manter a gestão da segurança, que ele pode ser criado para isso ou ser aproveitado um comitê existente, que isso é algo que deve ser retratado na política, pense sobre o time de resposta a incidente. Ele tem que ter treinamento técnico e jurídico, porque ele não só vai responder o incidente, como aquela coleta de provas pode ter que ser usada no judiciário, até por uma demissão por justa causa, por um pedido de indenização, e se ele de repente não tem o mínimo de orientação sobre o assunto, ele pode acabar adulterando a prova, gerando quebra de integridade, gerando uma perda. Então tem que haver o treinamento do time de resposta a incidentes. Vamos lembrar, temos que saber a regra do jogo. O brasileiro tem que conhecer a lei. Por isso eu coloco aí o artigo 21 do Código Penal, que diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. Quais são as leis que nós temos obrigação de saber? São 8 leizinhas básicas no Brasil.
que eu espero que você já tenha lido. Se não leu, quando acabar o curso, aproveita para se atualizar. É a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, a Consolidação das Leis do Trabalho, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Propriedade Industrial e a de Propriedade Intelectual, que é de direitos autorais. É o kit básico. Adianta depois que aconteceu dizer excelência, essa leizinha eu não sabia, prometo que não faço mais. Então a gente tem que conhecer as leis em vigor e as regras internas da empresa. E em casa? Em casa, lembre que quando você for ensinar sobre segurança da informação, postura em rede social para os seus filhos, se ele disser, ai pai, por que eu tenho que te obedecer? Ai mãe, por que eu tenho que te obedecer? Você responde, segundo o artigo 1634, inciso 7 do Código Civil Brasileiro, você tem a obrigação de me respeitar, me obedecer e realizar servicinhos domésticos de acordo com a sua idade e condição. E se não fizer, está sujeito a ser deserdado da mesada ou até da herança da família. Você vai ver o efeito que dá a informação. Só dele passar a saber que ele tem sim que te obedecer, porque ele conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, você ensina o Código Civil para ele. E assim a gente harmoniza a relação na família. Super importante conhecer as regras. Veja no final do nosso material 3 tabelinhas dos principais artigos já previstos no Código Penal que abrange conduta digital. Para a empresa é interessante, porque quando o seu colaborador, ao fazer uso das suas informações e atividades, pratica crime, lembra que passar senha para outra pessoa é crime de falsa identidade? Quando pratica crime, na justiça isso é considerado falta gravíssima. E sabe qual é a decisão de falta gravíssima? Demissão por justa causa. Então, na hora que você traz para a campanha de conscientização informação sobre as regras, as leis em vigor, porque no Brasil as pessoas não conhecem a lei em vigor, só quando cai na sua cabeça, você aumenta o grau de prevenção, aumenta a cultura de segurança usando uma informação que ela já devia saber. E a gente vai encerrar essa videoaula com a mensagem de que segurança tem que fazer parte do nosso dia a dia. E seja na vida pessoal ou profissional, precisamos liderar o assunto pelo exemplo. A prática faz com que possamos ter aí um nível mais adequado para se relacionar e com menos riscos. Ficou com alguma dúvida, quer falar mais do assunto? Manda um e-mail, twitta, vê aí a nossa informação colocada na internet, mas se for confidencial, lembra de falar num canal reservado, não vai botar aberto na internet. Muito obrigada.